Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos dar continuidade à nossa aula em Gênesis, capítulo de número... Agora é o capítulo de número 3. E já pedindo a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, nos ajude. E você que é aí dos vídeos curtos já sabe já que se você quiser, terão os cortes, mas se você quiser na íntegra esse estudo, vai estar no meu canal, naquela plataforma vermelha de vídeos maiores, que você sabe bem qual é, que começa com Yu e termina com Tube. Estará a aula na íntegra. Mas sem perda de tempo, já adiantando que esse assunto, o capítulo de hoje vai estar interessantíssimo, vale a pena você ficar até o final para não perder nem um detalhe. Sem perda de tempo, nós vamos já adentrar. Eu escrevi uma pequena introdução e eu vou ler para você. Vamos lá. Nesse capítulo, veremos alguns pontos de interrogação. A ideia é esclarecer alguns dilemas internos e intelectuais da humanidade, entender a origem das emoções em contraste com o intelecto, trazendo assim uma reflexão para entender o ponto principal de onde tomamos as nossas decisões. Então, esse é uma rápida introdução daquilo que nós vamos falar. Vamos entrar no texto. Está muito interessante e não perca nenhum segundo sequer. Já compartilha, comenta, se inscreve no canal. Vamos lá então para a leitura. Gênesis, capítulo 3. Diz assim: vendo Arrash e a serpente, Raya Arum era a mais esperta de todos os animais. Mikol Hayat, de todos os animais. Hassadeh, Assé, Assá, Hashem Elohim, de todos os animais do campo. Hassadeh é campo, né? Que Deus Todo-Poderoso havia criado. Agora entra o diálogo da mulher e da serpente. Vaiomer Elohim, Vaiomer El Haishá, e disse a mulher: Af, que amar Elohim, Lo, Notorrel, Mikol et Hagam, que seria a tradução. E disse a mulher: Deus realmente lhe disse que não pode comer de todas as árvores do jardim. Tá, esse é o versículo. Nós vamos lá então já adentrar nesse estudo. Diz assim: a primeira palavra que chama a atenção é Arum. Nós lemos Arum aqui. Arum, palavra Arum. Arum quer dizer esperta. A cobra era esperta. A cobra, a serpente, ela era esperta, a mais esperta de todos os animais. Agora aqui surge a grande questão em si. Como surgiu essa serpente? De onde ela veio? Quando ela foi criada? Quando ela foi formada? E é exatamente nesse ponto que nós vamos já começar a entrar para desvendar alguns segredos e alguns mistérios, né? Vamos lá então. Vamos entender como surgiu a cobra, a serpente, e por que ela era a mais esperta de todos os animais. Lembre-se que no capítulo 1, versículo 24, falamos sobre a criação do homem no 6º dia. Você que acompanha nós, já nos acompanha aqui, já sabe muito bem. E você que se estiver chegando agora, eu aconselho que você vá às primeiras aulas para que você não fique perdido, porque se nós formos, cada ponto que nós entrarmos, temos que voltar uma aula que nós já deu, aí fica mais
fica um pouco complicado, né? Difícil, porque essas aulas já tem. As aulas que tiverem, eu vou dizendo aqui, ó, essas aulas já tem. Você vai lá e procura e para você poder se assimilar. Vamos lá então. Deus pede à terra 4 coisas: a Nefesh Hayah, a alma viva; Behemá, o animal doméstico; Veremes, animal rastejante; e Eretz Lemená, animais do campo. Lembrando que dessas coisas, a terra só consegue produzir 3, e explicamos por quê na outra aula. Porque a Nefesh Hayah e a terra não conseguiu criar. Isso se deu porque a Nefesh Hayah tem livre-arbítrio, enquanto na terra tudo é determinismo, ou seja, tudo está preso às leis da natureza. Então nós já vimos esse ponto, só para podemos entrar na criação da serpente, da cobra, né? Tá. Você lembra, nós não estudamos o quinto dia. Se você acompanha, nós não estudamos o quinto dia justamente para chegar nesse ponto que aqui estamos. Vamos lá então, no quinto dia, no capítulo 1, no versículo 20, o quinto dia, vamos lá. Capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Tá. Versículo 20. É isso. Versículo 25. Versículo 20. 20. E disse Deus que a água frutífera. Tá, no versículo 20, Deus cria os peixes, né? Cria os peixes, os animais aquáticos, né? E ele cria mais alguma outra coisa. Tá aqui. Ele cria. Vaiomer Elohim, e disse Deus. Ishratsu, que é Ishratsu, que são os peixes, né? Os Retsu são chamados de, oh meu Deus, fugiu da mente, os grandes peixes, Leviatã, que seria o chamado Leviatã, né? O Ishratsu. Tá. Ramai, os grandes peixes das águas, né? E também ele cria Sheretz Nefesh. Sheretz Nefesh. Onde nós estamos estudando aqui, você se lembra onde você já viu alguma outra palavra escrito Nefesh? Somente na criação do homem. Os animais que Deus classifica todos eles, não bota Nefesh. Sheretz quer dizer rastejante, ou seja, tinha uma outra Nefesh que também era rastejante. E essa é a serpente. Nós vamos aqui estudar esse ponto. Nós paramos, tá? No quinto dia da criação, é criado os peixes, as aves. A palavra em destaque é Sheretz Nefesh. Sheretz Nefesh Hayah. Sheretz é um ser rastejante, vem da palavra Sheretsu. Veja que parece Nefesh Hayah no quinto dia, juntamente o que a terra não conseguiu produzir, justamente o que a terra não conseguiu produzir no sexto dia. Aqui já ficou um pouco complicado de entender. Se você acompanhar as aulas, você vai entender do que eu disse no sexto dia, que a terra não conseguiu
produzir uma Nefesh Hayah. Porém, no quinto dia, ela consegue produzir essa Nefesh Hayah, que é a serpente, que é a cobra. Mas qual a ligação entre si? É esse detalhe que nós vamos aqui tentar desenvolver, desvendar esse segredo para você. Vamos aqui de uma maneira bem calma, bem sucinta, trazermos ponto a ponto para trazer uma clareza sobre a serpente. Tá? Ou seja, e o rastejante de uma alma viva? Uma alma viva de nível mais baixo. No caso, essa Nefesh, a serpente, ela como já dissemos, ela é Nefesh Hayah, ou seja, ela também é o ser humano. O homem foi criado também no quinto dia. Só que ele foi criado aqui em um nível mais baixo do que aquele nível que tem o sopro de Deus. E parece que está sem fazer sentido, mas como nós, na medida que nós formos aqui mostrando as semelhanças, você vai compreender o que estamos querendo chegar para nós fazermos aqui um apanhado para tentar esclarecer esse assunto. Essa Sheretz Hayah, que é essa alma rastejante, que é um homem de nível mais baixo, ou seja, não é um ser tão elevado quanto o Nefesh Hayah, ele é bem mais inferior, mas ele foi criado no quinto dia, ou seja, indicando que o homem foi criado no quinto dia. Porém, o detalhe é que no quinto dia ele é criado, mas não com o intelecto que no caso foi criado no sexto dia. Por isso Deus diz, façamos o homem. A terra não deu conta de produzir a Nefesh Hayah, mas ela produziu o Sheretz Hayah, um animal rastejante, ou seja, um nível bem mais baixo. Não tem um nível espiritual de uma alma, de uma Neshama, de algo espiritual, como já expliquei nas aulas passadas. E as coincidências são as mesmas. O verbo vaivrar, usado de novo, é usado de novo o verbo vaivrar, que quer dizer que formou, mas não completou, não terminou a obra, está formado, mas não está completo. O mesmo usado no sexto dia para o homem, vaivrar. Formei o homem, mas ele vai ter que agora, com seus próprios pés, criar-se a si mesmo. Ou seja, você que participou da aula vai entender do que eu estou falando. E o mesmo verbo é usado para essa Sheretz Hayah, Sheretz Nefesh. Então, veja que até o mesmo é usado o mesmo verbo, que só criou ali, formou, mas não houve ali uma finalização. No quinto dia, começou a ser criado, assim como o homem. Vimos que também essa Nefesh Hayah começa a ser criada, é que eu acabei de dizer, né? Essa cobra foi criada ao quinto dia, antes do homem. Por quê? Porque ela era o homem, que no caso aqui nem é homem ainda é Adão. E você vai entender por que é Adão. Homem, mulher e Adão. Quer dizer, Adão é um conceito de humanidade. E homem e mulher, você vai entender que são níveis de intelecto que Deus fez. Então vamos com calma. Não adianta nós querer atropelar aqui para ficar confuso. Vamos então passo a passo para nós podermos entender o que está querendo dizer o texto. No Pentateuco tem uma forma de escrever que muda o sujeito antes do verbo para dizer que isso que está contando agora é um passado que aconteceu antes do anterior. Ou seja, o capítulo 1,
o capítulo 3 ocorreu antes do capítulo 2. E nós não vamos entrar aqui porque está organizado dessa forma, porque são detalhes que não é o nosso foco. Como eu disse, o nosso foco é estudarmos aqui o literal, o simples, o literal, fácil de compreensão. Então não vamos aprofundar muito em alguns temas, mas somente quando for preciso trazer algum esclarecimento, mas o foco não é se aprofundar muito nos temas. Então, quando a Bíblia usa o sujeito antes do verbo, o Pentateuco, ela está querendo dizer que aquela história daquele momento ocorreu antes da história que foi contada atrás, ou seja, que o capítulo de número 3 ocorreu antes do capítulo número 2. É isso que ela está querendo dizer. E como já disse para você, o Gênesis não foi escrito em ordem cronológica. Quando você lê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, não quer dizer necessariamente que ocorreu naquela ordem. Está na ordem que Deus quis que estivesse, mas necessariamente não ocorreu nessa ordem. Então, vamos deixar claro novamente. Tá, vamos prosseguir? Tá. Isso quer dizer que antes do homem ser criado, a cobra já era o animal mais inteligente. A cobra já era, mais um ponto aí, que a cobra já era mais o animal mais inteligente. E qual é o animal que é inteligente? Nenhum. Animais têm instintos, não tem inteligência, não tem intelecto. E a cobra já era inteligente, antes da criação do homem. Mas como assim? Por isso que eu digo para que você acompanhe as aulas para não se perder. O homem é um conceito intelectual. Homem e mulher são conceitos intelectuais. Porque aqui, no GAN, não existe nada físico. São apenas conceitos. Vamos lá então. O físico vai ocorrer depois do pecado, que nós vamos chegar lá ainda nessa aula. Observe o seguinte. Qual o animal mais inteligente? É o homem. Sabemos que o homem não tinha corpo. É o que eu acabei de dizer. Isso daqui está em algo metafísico, espiritual. Não há corpo físico ainda. Sabemos que o homem não tinha corpo. Tá? Estudamos que o homem era o universo. Adão era o universo. Tudo estava em Adão. E Adão era tudo. Não havia limites para o homem. Quem era a cobra? Era o homem. O homem foi criado no quinto dia. O homem era a cobra. O animal mais inteligente. Porque animais, eles têm instintos, eles não têm inteligência. Eles podem ser adestrados, acostumados. Não têm inteligência, não têm livre-arbítrio. Não são livres. Eles agem, eles vivem pelos seus instintos. O seu instinto é sobreviver, comer, beber, se reproduzir, envelhecer e morrer. O homem não, o homem ele tem um direito de escolha. Essa é a pura verdade. Vamos lá então? Vamos prosseguir? Tá. Então, falamos aqui quem já desvendamos um mistério. Quem era essa cobra? Essa cobra era o próprio homem. E agora, por que é dado esse exemplo figurativo de cobra para o homem? Nós vamos começar agora a entender por que é dado faz essa comparação, vamos dizer assim. O homem como a cobra. Tá, vamos lá. Na prática está dizendo que o ser humano é o mais inteligente de todos os animais. Ou seja, a serpente é a natureza do ser humano. A serpente é a natureza do ser humano desvinculada da ética. Tem inteligência,
mas não tem ética e nem moral. Isso aqui está querendo dizer o que é essa simbologia do homem natural. É um homem que não tem, que ele está totalmente desvinculado de ética e de moral. Ele não tem esse vínculo. Então ele é comparado a uma serpente. É isso que o texto bíblico está querendo trazer para você. É um homem de inteligência natural. Ele pode, a serpente aqui no caso, o homem, ele pode criar programas de computador, criar celulares, criar avião. Ele tem inteligência. Ele pode elaborar um diálogo. Ele pode organizar uma comunidade, formar uma cidade, porque ele tem inteligência. Só que ele é a inteligência natural. Não tem vínculo nenhum com ética e nem com moral. Que esse vínculo foi dado no sexto dia, com a Neshama para o homem, o sopro divino. Até então ele só tem a parte natural de inteligência. Natural, simplesmente natural. Nada mais do que isso. Então, vamos prosseguir. Em uma escala de valor, ética moral, tá? Não há uma escala de valor, não há uma escala de valor moral. Tudo é relativo e o intelecto é o intelecto natural, ou seja, não existe certo ou errado para o homem natural. Tudo é relativo. Depende muito da ocasião, da oportunidade. Não é certo e nem errado, é relativo. Este é o homem natural, este é a serpente. Por isso que está dizendo que a serpente, na Bíblia Sagrada, no Éden, é o homem. Esse homem relativo, ele não tem uma escala, não tem uma escala moral. Tudo é relativo, nem é certo e nem é errado. Este é a serpente. Tá, vamos lá então. Isso não quer dizer que seja o instinto mal. Isso não quer dizer que isso... Nós falamos em aulas passadas que o homem ele tem um instinto mal. Mas isso aqui não quer dizer que seja o instinto mal. Mas quando a nefesh, que é a ética e a moral, ouve só o intelecto, isso é o mau instinto. Quando não é esse nível intelectual natural, ele não é o mau instinto. Mas se ele não tiver ética e nem moral, aí sim ele passa a ser um mau instinto. Porque é o que vai diferenciar em um ser criado por Deus de um simples animal comum. É a ética e a moral, onde nada é relativo e sim existe certo, errado, verdadeiro e falso. É isso que está nos trazendo. Agora Adão, ou seja, a humanidade, né? Tem três composições: o homem, a mulher e a serpente. Nós estamos falando desde o início das aulas que Adão, quando se refere a Adão, ao homem, está se referindo à humanidade. E essas que nós estamos estudando aqui são as características, as composições que moldam a humanidade, que moldam o ser humano. São essas características. Isso tudo aqui, homem, mulher, serpente, árvore, fruto, são tudo conceitos. Porque até aqui não existe nada físico, são apenas conceitos. Deus vai começar a atuar ativamente de maneira, como é que eu posso dizer? Deus vai atuar no mundo físico somente a partir do capítulo de número 4, onde a matéria vai existir literalmente. Até então aqui são conceitos e são ideias da humanidade. O que Deus queria para a humanidade. Vamos lá então? Homem, mulher e serpente, tá? A ideia não é de um homem... Ah, tá, entendi. Pronto, aqui está. A ideia não é de um homem pelado que comeu uma maçã.
está falando de como o pensamento dentro do ser humano se desenvolveu para resultar no que vemos hoje. É isso que o texto bíblico do Pentateuco, no capítulo 3, está dizendo. Não está falando nada de um homem com o bumbum de fora comendo uma maçã. Não. A ideia é que está falando de como o pensamento dentro do ser humano se desenvolveu para resultar no que vemos hoje. Esse é o verdadeiro foco e a verdadeira explicação de Gênesis capítulo de número 3. Por isso, nós estamos trazendo aqui sequencialmente para que nós possamos aprender de uma maneira bem simples. E lembrando a você que isso é só o simples, existe algo, a Bíblia é muito mais profunda. Nós estamos estudando aqui só o básico, só aquilo que é simples. E essa é a grande ideia. Por isso ele vem desenhando desde o primeiro vídeo. Estamos desenhando até chegarmos aqui para uma melhor compreensão. E vamos prosseguindo neste mesmo caminho de estudo. E relembra você, serão mais de 100 horas de graça. O que vai custar para você é o seu like, você curtir, comentar e compartilhar. Está me ajudando demais. E se inscrevendo no canal, se for do seu agrado. Vamos lá, então. O homem se chama intelecto divino. A Neshama. Tem um intelecto natural, ou seja, tudo que a natureza pode proporcionar, esse intelecto alcança. Isso é a serpente. Notou aqui a diferença? O homem ele é um intelecto divino, é supremo. E tem um intelecto natural, ou seja, tudo que a natureza pode proporcionar, esse intelecto alcança. Isso é a serpente. Ou seja, ela é muito mais materialista do que o homem, porque o homem ele tem uma representatividade de um intelecto divino, uma inteligência divina, da alma. Já a serpente se refere ao homem natural, ao intelecto natural, a busca por coisas naturais aqui da Terra, porque foi assim que ele foi criado. Vamos prosseguir? Tá. Será que eu pulei? Tá, serpente, intelecto da natureza. Por mim eu tinha falado da mulher, não sei se eu falei. Eu acho que sim, vamos lá então, vamos prosseguir. Eu acho que eu não pulei nenhuma parte, eu acho que eu fiz o dever de casa certinho, vamos lá. O homem é a razão pelo ser da razão, ou seja, por Deus. Ele é a razão pelo ser da razão, de Deus. O intelecto é o homem. É uma razão objetiva. E entender o certo e o errado. Ele é objetivo. Isso é certo, isso é errado. Não é relativo. Relativo é com a serpente. Tá? A serpente é o que você é por natureza. O homem, o que você extrai da natureza. Isso é os instintos. A serpente são os instintos humanos, os desejos humanos, naturais. Criados para o prazer, para a felicidade, mas são naturais, são terrenos, são daqui. Por isso foi criado no quinto dia e era rastejante. Sheretz Nefesh. Agora sim, a mulher é o sentimento divino que faz a conexão desses dois intelectos. A cobra não consegue conversar com o homem, mas a mulher consegue conversar com os dois. A mulher é o sentimento divino. Ela é que faz essa conexão. Você observa, você vai ler que a cobra nunca conversou com Adão, mas conversou com a mulher.
Não é que ela escolheu como. Acho que até eu já disse isso, que ela escolheu o elo mais fraco. Não. Não, agora quando você começa a entender, estudar um pouco mais, você começa a rever os seus conceitos. Não. É porque esses intelectos não conversam entre si. Eles precisam de algo para conectar um ao outro, que é a mulher. O sentimento divino, que conecta o intelecto natural ao intelecto divino. É o sentimento divino que é representado aqui pela mulher. Ela é a conexão desses dois mundos. O sentimento conecta divino e natural. É o sentimento, é a mulher que faz essa conexão. Vamos lá então? Tá, pronto. Pronto aqui. Já esclarecemos homem, mulher e serpente para saber quem é quem, para não se perder no meio do povo, né? Mas agora nós vamos voltar no capítulo 2, onde nós paramos no vídeo passado. Você lembra, nós vemos até o... Só um minuto. Nós vemos até o versículo 17, o 18 ou 20, se não me falha a memória, do capítulo 2. E nós deixamos propositalmente para esse momento aqui, para entrarmos aqui. Vamos retornar ao capítulo 2 e o versículo 25 para darmos prosseguimento, viu? Capítulo 2, versículo 25. Isso. Que são poucos versículos antes, né? 2, 25, 24 e 25. E nós vamos parar no versículo 25 que fala que ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não sentiam vergonha. Tá, a palavra para nu, pelado, arumim, ou seja, nus, pelados. Falamos que esse yud e esse mem sufite, que fala mim, quer dizer plural, nus, pelados. Arum, pelado, né? Tá. E também ele, arumim quer dizer pelados, mas também ela traz o entendimento de inteligentes, da mesma forma. Então quer dizer a raiz, o radical da palavra arumim também se conecta a inteligente. Tá? A pergunta é, estavam nus? Como eles estavam nus se eles não tinham nem corpo? Eram conceitos? Eram ideias? Por que nus? Tá. Mas não existia matéria. O que isso significa? Os dois não tinham corpos e era uma definição. Não tinha matéria. Eles eram apenas uma definição de conceito. Eles não tinham matéria. E aqui está dizendo que eles estavam nus, estavam pelados, não tinham vergonha. Eles eram itboshash. Isso não é vergonha. Boshash é espera. Ou seja, cadê Boshash? Itboshash, Armin, Vaibosh. Aqui, Itboshash, que eles não tinham vergonha, é traduzido como vergonha, mas isso não quer dizer vergonha. Boshash vem de Itboshash vem de Boshash, que quer dizer espera, traduzido como espera. Ou seja, eles não tiveram a paciência de esperar de como eles iam estar. Ou seja, comer o fruto adiantado, pulando etapa. E esse foi o grande erro. Havia aqui já uma promessa para eles adentrarem ao Éden. Estavam no Gan, iam para o Éden, e eles não conseguiram, ficaram ansiosos, não conseguiram esperar como é que nós seremos no Éden. Então já vamos pular uma etapa, que era para nós comer os frutos bons e agradáveis, aí depois nós iríamos comer o da vida, e depois nós iríamos comer o do conhecimento do bem e do mal. Mas vamos pular o da vida, já vamos direto para o conhecimento do bem e do mal, que a gente já pula uma etapa
e já se adianta logo, e nós vamos saber como é que nós vamos ficar ali no Éden. Aquele ditado que diz que o apressado come cru. Foi isso que ocorreu. Existem dois tipos de pecado. Tá? Esse foi o erro. Existem dois tipos de pecado. Um porque não está na hora e você se adianta e faz. Esse é um tipo de pecado. Ansiedade. Não está na hora de fazer, mas você se aveste e faz, geralmente dá errado. Não fica bom. Esse é um tipo de pecado. O outro está na hora de fazer e você não faz. Ou seja, você posterga. Então, isso quer dizer claramente que postergar alguma coisa que era para você fazer também é um pecado. Postergação. Já está na hora de fazer, mas você não faz. Isso é também uma qualidade de pecado. Tá. Uma observação que eu escrevi aqui, deixa eu ver se eu consigo o verbo ler. Ah tá, o verbo lenahash é revelar o que está oculto. Tanto o santo quanto o mal. Ah tá. Lenahesh, que é nahash, traduzido como serpente, também vem de nahesh, que quer dizer revelar o que está oculto. Isso é só para ficar entre parênteses, né? Para o que quer dizer a palavra nahash, que é revelar aquilo que está oculto, o sentimento que está oculto, revelar. Seja ele algo bom ou algo ruim, mas está em oculto. E a nahash, ela vem revelar aquilo que está em oculto. É aquele ditado que diz que quem vê cara não vê coração. É mais ou menos aí essa linha de raciocínio. E a nahash que temos em nós, ela vem revelar esse sentimento que está oculto em nós. Então temos uma oportunidade de fazer algo, dissemos que somos bons samaritanos e tal, mas quando temos a oportunidade, o nosso sentimento, muitas das vezes, em determinada ocasião, é claro, é um sentimento de desprezo. Então, na verdade, o que eu tinha era um desprezo que estava oculto e a nahash revelou. É mais ou menos isso daí. Mas, como eu disse, não faz parte, é somente aqui um parênteses para nós darmos continuidade, certo? Vamos lá prosseguir. Voltamos ao texto e a palavra é a palavra af. Af, quer dizer, de todos os animais, af, tá aqui. A af pode ser entendido como raiva. Existe uma raiva da natureza em relação a Deus. Uma inveja. É isso que quer dizer a palavra af, que seria Hashem Elohim Atah. Vaiomer Haisha, e disse a mulher, a serpente, né? A af, que amar. Então a raf, ela quer dizer que, então, disse a mulher, perguntou realmente, disse a mulher, de todas as árvores do jardim comerás. Então isso quer dizer uma raiva, uma inveja, né? Uma inveja, na verdade, em que a natureza tinha de Deus. É aqui que está a pegadinha. Tá. Vamos lá para a pegadinha que pegou a mulher na pegadinha do malandro. Ou seja, aqui que está a pegadinha. Deus disse, não coma da árvore. A mulher disse, não coma da árvore. A mulher disse, não coma do fruto da árvore. Mas, e se come árvore, né? O que acontecer, e acrescentou, não toque. Mas comer da árvore, isso não... É igual eu falei a você, acompanhe as aulas anteriores,
que eu expliquei que tem uma aula que Deus mandou a terra criar uma árvore fruta. Uma árvore que era fruta. Que é justamente essa do bem e do mal. E Deus disse, não coma da árvore. A mulher disse, olha, não posso comer do fruto. E tem diferença entre árvore e fruto? Tem. Mais para frente nós vamos aqui a entrar nesse assunto. Tá? E o perigo está em acrescentar aquilo que Deus não disse. Ele nunca disse que não era para tocar, podia tocar. E a mulher disse, ele disse que não é para comer e nem é para tocar. Aí é que está o problema. Quando você fala alguma coisa que Deus não disse, Deus não tem responsabilidade nenhuma com isso. Esse é o grande equívoco de muitos de nós. Nós temos um mandamento divino e criamos cercas para proteger esse mandamento. Aí, o problema está em criar uma cerca. Este é o problema. Porque Deus é específico e é claro. Não como. Não há nenhuma proibição em tocar. A mulher disse, não é para comer e nem é para tocar. Ela tentou dar uma... Quem olha assim à primeira vista fala assim, nossa, como ela é muito justa, muito santa. Se não é para comer, então não vou nem tocar. Oh! Mas esse foi o erro. Deus não disse nada disso. Poderia tocar à vontade. Só não era para comer. Esse foi o erro. É você acrescentar uma coisa que não está escrito. É você querer empurrar a goela abaixo de muitas pessoas que têm pouco entendimento sobre as escrituras sagradas, coisas que Deus não falou. Tirando como base aquilo que Deus disse. Tentando assim criar uma cerca para supostamente proteger as pessoas de caírem no erro e no pecado. Isso quer dizer, literalmente, de que se intrometer no livre-arbítrio das pessoas. Esse é o grande X da questão. E esse é o nosso mal, se intrometer no livre-arbítrio das pessoas. O que é o correto a fazer? É somente ensinar. Agora, acrescentar uma punição está fora do mandamento divino. Só apenas ensine. E não ensine o que Deus quer, os mandamentos de Deus. Fale das suas vantagens e da sua recompensa ao cumpri-los. E fale também das desvantagens e dos castigos se não cumpri-lo. E só. Você não é obrigado a acrescentar algo mais para tentar impedir a pessoa de cometer erro. Não. Somente ensine. Todos temos livre-arbítrio e entendimento. O que nos falta é uma clareza em muitos de nós de um entendimento. O que nos falta são mestres que ensinam a verdade como ela é, simplesmente. Estamos fazendo aqui é só o simples, é só o básico. E já é muito profundo isso daqui. Então ela disse, olha, ela acrescentou, e não toque. Eu não disse, eu podia tocar. De qual jogo do bicho Eva tirou que não podia tocar? Podia. Não podia era comer. A ordem foi clara, só não coma. Toque, alise, abrace, suba, só não coma. Era simples assim. Tá, vamos lá então. Agora tá. Observe que ela troca as características da árvore. Tá, que é muito interessante. Vamos lá então. No capítulo 2, o versículo 9. Capítulo 2, versículo 9, como é que está escrito? Já vamos ler direto no português. Como vocês já perceberam nos vídeos, eu leio em hebraico e traduzo ao pouco que sei, mas a leitura não é o meu forte, né? Capítulo 2, então vamos ler diretamente em português.
para ficar mais rápido, tá? Rápido, melhor entender. Ó, tá. Veja bem. Deus, o Todo-Poderoso, fez crescer do solo toda árvore que era agradável. Preste atenção nessa palavra. Que toda árvore que é agradável para olhar e boa para comer. Tá? E era boa, agradável para olhar e boa para comer. O que a Eva disse? A Eva disse que era boa para ver e agradável para comer. Ela troca as características. Aí já começa o erro. Você começar a inverter aquilo que Deus disse. Se Deus falou A, então diga A. Não acrescente A mais Y. Não. Para comer. Ela observa que a inteligência é agradável. Estudar, desenvolver o intelecto, ela percebeu que essa inteligência, como nós lemos, são canais de inteligência. Está nas aulas passadas, né? Então não vamos entrar aqui. Ela observa que a inteligência, estudar, desenvolver o intelecto é bom. Sabe que é bom ser uma pessoa estudiosa? Sim, realmente. Tá. Ela deu preferência ao intelecto e não à vida. Ou seja, a ordem de Deus era tenha vida e depois estude. Ou seja, a letra mata, o espírito vivifica. Primeiro, tenha vida, tenha continuidade com o espírito e depois você estuda. Porque a letra mata, o espírito traz vida. Era simples assim. Mas ela achou que seria melhor ela estudar, virar uma filósofa, aí depois ela procuraria a vida. E aqui estamos nesse dilema. Nós sempre procurando a vida por causa da abençoada da Eva, graças a Deus, né? Vamos lá então. Prosseguindo, tá. O entendimento foi é mais interessante ser um filósofo do que ter vida, ser inteligentíssimo do que ter vida em abundância. Quando Cristo diz, eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então, esse foi o grande equívoco de Eva. Preferiu a vida. Quando estamos falando de Eva, lembre-se que nós vimos alguns minutos atrás. O sentimento. Eva, ela é o sentimento. O homem é o intelecto. E a serpente é o intelecto natural. Tá. Onde está o erro? Era pegar a fruta? Da fruta podia, da árvore não. Tá, então onde é que está o erro? Onde foi que Eva errou? Pegar a fruta, e o que mais? Ixi, era pegar a fruta? Não, a fruta a Eva podia pegar. Qual era, se você está prestando atenção no que nós estamos estudando, Deus proíbe a árvore. E nesse caso aqui, a árvore ela é comestível. Já tem um vídeo que eu falei sobre a árvore fruta. Tá? Mas vamos avançar para ficar mais claro. Vamos lá então. Qual a diferença? Ah, tá. Era árvore ou era fruta? A árvore, a fruta poderia comer. Da árvore não pode comer. Então, qual é a diferença entre árvore e fruta? Agora sim você vai ver qual é a diferença entre árvore e fruta. A árvore, ou melhor dizendo, a fruta ela é o objetivo. E a árvore é o meio. Então, para que você chegue em um objetivo, você tem um meio de chegar lá, que seria a árvore.
E Deus não proibiu dela comer o objetivo, você ter um objetivo, mas e sim de você tentar burlar o meio pela qual. Aqui não vale aquela máxima que diz que os fins justificam os meios, ou seja, o propósito que eu tenho vai justificar os meios que eu posso alcançar o meu propósito. Não é assim. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que andar nos caminhos corretos. Essa é o grande X da questão. Que os fins não justificam os meios. É mais ou menos isso, Ou seja, o objetivo, ele não justifica o meio com que você alcançou esse objetivo. Assim, é claro que dependendo de qual foi o meio que você se utilizou para chegar no seu objetivo. Há casos e há casos. É isso que eu estou tentando fazer com que você entenda. Tá. Vamos entender. Tá. Agora vamos aqui entender por que é que Deus amaldiçoou a terra depois do pecado, né? Que outra parêntese para quando nós chegarmos lá, já estarmos bem adiantados. Vamos entender por que a terra é amaldiçoada. Deus mandou a terra produzir árvore e fruta. Tem no outro vídeo. Tudo junto, árvore e fruta. Ou seja, o objetivo, o meio e o objetivo, tudo junto. Meio e objetivo, uma coisa só. A árvore, mas a terra produziu apenas a árvore que dá fruto. Nós vimos lá também. Ou seja, ela separou o objetivo, o meio do objetivo. Então, para você ter um objetivo, você tem que necessariamente ter que estar no meio. Usar um meio para alcançar o seu objetivo. Mas, a princípio, Deus disse para a terra, olha, produza uma árvore fruta, onde o objetivo e o meio é uma coisa só. Mas a natureza produziu um meio que traz um objetivo. Espero não ter sido complicado. Vamos lá. Ela não fez isso e produziu uma árvore que dá fruto. Ou seja, esse mundo, o meio, esse mundo ele é um meio. O mundo que nós estamos, ele é um meio. O objetivo é o mundo vindouro. Então, nós estamos aqui no meio para chegar ao mundo vindouro. É este mundo aqui. Este mundo aqui é o meio de chegar no mundo vindouro. Eu acho que eu fui claro. Não sei. Se eu não fui, deixa aí nos comentários que nós vamos, com muito prazer, tentar explicar de maneira mais... Mas eu acredito que não está difícil a explicação. Eu acredito que está de fácil entendimento. Vamos lá. Agora, outra coisa interessante. Tá. Veja bem, nós estamos já no... Uma coisa interessante aqui também, que só há diálogo entre a cobra... Agora, outra coisa interessante é que só há o diálogo entre a mulher e a cobra. Não há um diálogo da mulher com o homem. Nós não vemos esse diálogo. Vemos Deus falar com o homem, a mulher falar com uma cobra. Mas o homem e a mulher, eles não dialogam. Não há esse diálogo. Isso é interessante. Nós pararmos aqui um pouco nesse ponto. Deixa eu coçar aqui. Pronto. Que não há esse diálogo entre homem e mulher. Só tem entre a cobra e a mulher. Vamos aqui o que eu escrevi. Ou seja, a falta de diálogo causou a morte. Sempre que não tem diálogo no mundo, tem morte. Os dois não se viam como pessoas, mas como coisas, intelectos. Eles não conseguiam se enxergar como personas. Eles se viam como intelectos. Então eles não tinham diálogo entre si. E como eu disse, quando falta o diálogo, a falta do diálogo ela causa a morte. Sempre que não tem diálogo no mundo, tem morte. Isso aí, esses dias agora, nós estamos vendo aí
pessoas tentando se dialogar para acabar com uma guerra. Ou seja, tem que ter o diálogo para não ter morte. Isso é primícia, é do princípio, já está em Gênesis. A falta do diálogo, ela traz a morte consigo. O homem e a mulher, eles não conversavam, você não vê eles dialogando. Por isso a morte entrou no mundo, porque não houve um diálogo. E esse é o propósito do Gênesis, é o diálogo, conversar, se entender. Veja bem que quando se começa a ter uma conversa, e é muito pouca, é entre Caim e Abel. Mas mesmo assim é uma conversa que não chega ao senso e um acaba matando o outro. Já quando chega em Abraão, Abraão ele conversa com Sara, você vê que já está. Isaac também conversa com Rebeca, né? Jacó conversa com as suas esposas. No caso de Yosef e os seus irmãos, o diálogo parece que não fluía. Havia uma raiva, eles não conseguiam conversar com o seu irmão e partiam para o ataque, por ofensas. Ele não tinha uma conversa. Mas se você vai observar, quando Judá e José conversam e se entendem, ali acaba o Gênesis. Aí Deus diz, pronto, o que eu queria foi feito. Diálogo entre os seres humanos. Agora sim eu vou criar um povo. Aí nós entra no livro de Êxodo. Você observou que quando José conversa com Judá e eles se acertam, aí Deus diz, cheguei no meu objetivo, que era o diálogo entre irmãos. Agora que o diálogo entre irmãos trouxe a vida para o povo de Israel, agora sim eu vou começar a criar o povo. E exatamente ali acaba o Gênesis. Ele inicia-se na falta do diálogo e termina com o diálogo. Quer dizer, ele inicia-se com o diálogo de Deus, criando as coisas. E termina com o diálogo de união entre Judá e Yosef. Judá e Yosef. Diálogo. O objetivo do Gênesis é o diálogo, o entendimento entre as pessoas. Vamos prosseguir? Tá. Os olhos se abriram. Viram que estavam nus. Abrir os olhos quer dizer que tinham sabedoria para entender que erraram e pecaram. Esse é o significado dos olhos se abrirem. Eles adquiriram sabedoria para entender que eles haviam errado, cometido um erro. Porque se refere a isso porque estamos repetindo quase em todos os vídeos, não, até o momento, até aqui, não é nada físico, é conceito, tá? Vamos lá. E pecar. Não é um pelado físico porque não havia matéria, ou seja, eu pequei, o pecado está dentro de mim. Como eu sou um conceito, não tenho corpo para me cobrir, ou seja, tudo vê a minha desobediência a Deus. Se todo mundo vê que dentro do seu conceito tem um pecado, isso te traz vergonha. Por isso eles ficaram envergonhados. Não tinha matéria, não tinha o corpo, não está falando de corpo. De pelado, as partes de baixo, as partes íntimas, não. Eles eram conceitos. E se o seu conceito tem um pecado e todo mundo está vendo que tem um pecado no seu conceito, isso vai trazer vergonha para você. Por isso, a expressão, eles abriram os olhos, viram que estavam nus e sentiram vergonha. O conceito tinha dentro de si um pecado, um erro. E isso trouxe vergonha a eles. Tá, Deus, todo mundo vê dentro do seu conceito. Tá, vamos lá. Vai Peru, onde está? Vai Peru, era para... Eu sou um cabelo, vai Peru, mas eu sou
Aí, peru. Eu esqueci de novo de marcar. Vai ficar mais fácil de encontrar. Mas vamos lá então. Ah, tá. Os olhos e a árvore atrativa. Tá. Todo-Poderoso. O homem. Vai, peru. Aí, peru. Tá aqui. Deus Todo-Poderoso disse a serpente, por que não é esse? Tá? Deus Todo-Poderoso está. O jardim Deus perguntou, disse, até escozeiro. Vai de peru, quer dizer que vem de toferet, costura, ou seja, eles cozeram, costuraram, né? Folhas de figueira, isso? De figueira. De figueira. Para cobrir o seu pecado, tá? E depois eles fizeram cintos, né? Cinto é arco, cinto é segurança, né? Faz que separa a parte de cima e a parte de baixo. São os cintos. Separa a parte de cima e a parte de baixo. Agora eles têm que se disciplinar, porque agora o mal está dentro deles. Ou seja, eles têm que... Cintos está se referindo-se a uma segurança, né? O cinto, você está seguro dentro do carro e tal. Então está se referindo a uma segurança. E eles têm que se disciplinar agora sim. Todo cuidado é pouco, porque agora o mal está dentro deles. Eles ingeriram o mal está dentro deles. Então agora eles têm que disciplinar. Por isso fizeram cintos. Quer dizer segurança, né? E faz a separação da parte de cima e a parte de baixo, espiritual e material. Vamos lá. Agora sim entra um diálogo interessante quando Deus aparece no meio dos dois e os dois lá. E Deus aparece para conversar com eles. Tá. E é nesse momento que quando Deus pergunta, começa o diálogo, né? E pergunta para Adão, Adão, quem foi que disse que tu estava pelado, cara? Quem foi que te disse? Se só tá tu aqui dentro. O fato interessante que fala, quando Deus pergunta a Adão, onde você está? Necessariamente não está se referindo à posição geográfica de Adão. Está dizendo, Adão, você estava bem aqui. Agora, Adão, onde é que você está? Bem abaixo do que eu te deixei? Esse é o conceito, tá? E Adão comete o segundo pecado. E esse pecado, ele é pior do que o pecado de comer da fruta. Vamos entender por quê, ó. Adão comete o segundo pecado. Qual é o pecado que é pior do que o primeiro pecado? É a ingratidão. Que foi o segundo pecado, foi pior. No primeiro nem havia maldade. Essa é a verdade. O primeiro nem havia maldade. Eles não se conversavam, não dialogavam. A mulher pega o fruto, dá... Não, a mulher não dá o fruto para Adão. A mulher dá da árvore. Vocês entenderam que alguma vez ia cometendo um lapso aqui. Quem comeu o fruto foi a mulher. Adão comeu da árvore. É interessante isso, você vai entender. Mas tá. Pra você entender aqui, vamos lá. Porque o primeiro pecado, ele simplesmente pegou da árvore, a mulher deu da árvore para ele e ele comeu. Não perguntou nem para quê, nem para por quê, e comeu. Mas já o segundo pecado, por que o segundo pecado foi pior? Porque o pecado da ingratidão é pior? Porque agora ele tinha consciência que ele tinha errado. Ele já estava consciente do que ele tinha errado. Aí ele foi ingrato com Deus. Ele disse, olha, a mulher que você me deu, para ser minha ajudadora, me deu da árvore e eu comi. Adão disse com a sua boca, ela me deu da árvore e eu comi. Cadê? Deus disse, respondeu, que ele disse que estavas nu, caso comeste da árvore que lhe ordenei para não comer, o homem disse, a mulher que o Senhor me deu
para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E a mulher, ela comeu do fruto. Quer ver? Tá. Os olhos vamos abrir, tá. A fruta da árvore está no meio do jardim, Deus disse não coma. Então, certamente, pois sabia que Deus comerem dela, os seus olhos se abrirão. A mulher viu que a árvore era um bom alimento, desejável aos olhos, e a árvore era atrativa como um meio de ganhar inteligência. Ela tirou um dos seus frutos, e comeu. Para Adão, ele comeu da árvore. Então, isso implica dizer necessariamente que a mulher não pecou. Que pecou foi o homem. Porque o fruto podia comer, não podia comer da árvore. E quem comeu da árvore foi só o homem. A mulher só comeu do fruto. É bestinha, né, a Eva? Mas vamos lá então. Tá. Estamos falando sobre ingratidão, né? Tá. Porque a ingratidão ela é o pior pecado. Como eu disse, ela tem. É porque a ingratidão, ele diz: olha, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da árvore, eu peguei e comi. Aí está a ingratidão de Adão. Deus dá algo para ele, ele é ingrato diz que o seu erro foi, na verdade, que ele disse assim, não foi eu que errei, foi o Senhor que errou, porque o Senhor me deu essa mulher e ela fez eu errar. Ingratidão. Ser ingrato é um dos piores pecados que existe no mundo. Sabe você que não caiu uma folha do céu, não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, seja grato a Deus em tudo. Tudo que ocorrer na sua vida, seja grato a Deus. Porque nada acontece sem que haja um propósito. Ou de crescimento, ou de fortalecimento, ou de experiência de vida. Tudo tem um propósito. Às vezes o ângulo que você está olhando é que faz com que você não enxergue esse propósito, mas tudo há um propósito. Vamos lá então? A frase, a mulher que você me deu da árvore e eu comi, revela que só o homem pecou. Ele comeu da árvore e a mulher do fruto. Deus disse para a mulher, o que você fez? E não porque você pecou. Deus está dizendo, a mulher não pecou. Ele pergunta para a mulher, o que você fez, mulher? Ele disse, mulher, por que você pecou? Porque ela não havia pecado. Ele só perguntou o que você fez. Aí a mulher diz, olha, foi a serpente. Aquela velha história, né? Quando nós não assumimos as nossas responsabilidades, vamos botar a culpa no diabo. É mais fácil, né? Do que assumir que nós temos um desvio de caráter. É mais fácil dizer que nós botar a culpa no diabo do que admitir que não temos sido bons vizinhos, bons pais, boas mães, bons filhos, e às vezes ele se estressa conosco, aí nós dizemos, não, ele está sendo usado pelo diabo. É muito mais fácil botar a culpa nos outros do que fazer uma autorreflexão e ver que 100%, 99% das coisas que ocorrem comigo é responsabilidade minha. E nada pode tocar em mim sem a permissão de Deus. Então, é mais fácil botar a culpa nos outros. Fica aí com essa palavra para você refletir no que eu estou falando. Tá, prosseguir? Tá. Deus fala aos três aspectos da humanidade. Tá, aí a mulher disse, o que você fez? Você fez. Deus disse à mulher, o que você fez? E não por que você pecou. Essa foi a palavra de Deus. Tá. Agora estamos aqui nos três aspectos da humanidade. Deus fala aos três aspectos da humanidade e dá a sentença. Deus fala aos três aspectos da humanidade. O homem, o intelecto divino.
A mulher é o instinto divino e a cobra é a natureza. Intelecto da natureza, inteligência natural. Para a cobra não foi perguntado: por que você fez isso? Já foi dado a sentença. A cobra não tem livre-arbítrio e fez o que é natural. Você entendeu porque Deus, ele não conversou com a cobra, ele chegou a cobra, você vai se rastejar no chão e vai comer pó. Não teve conversa, já chegou dando a sentença. Por quê? Porque a cobra não tem livre-arbítrio, ela segue instintos. O intelecto natural, ele não tem vínculo com a ética nem com a moral. Porque a ética e a moral é vinculada somente ao homem e à mulher. Esse intelecto, o intelecto, como é que é? Ética e moral só é vinculada ao intelecto divino e ao sentimento divino. Não é vinculada à inteligência natural. Não tem vínculo algum. Tá. A cobra não tem livre-arbítrio. Fez o que era natural. O homem e a mulher têm ética e livre-arbítrio. Eles têm ética e livre-arbítrio, porque eles foram do sopro de Deus. Eles não são Sheretz Nefesh, eles são Nefesh Hayah. Tá. Aí agora Deus começa aqui, já finalizando, Deus começa já organizando as coisas, né? Deus começa organizando cobra, mulher e homem. O homem é a inteligência divina, a mulher é o sentimento divino, a cobra é a inteligência natural. E Deus termina o capítulo número 3, materializando tudo por bondade ao homem para esconder o pecado dele. Aí nós vemos que Deus fez roupas de couro, né? Cadê? Or é couro. Or. Cadê? Or é couro, né? Ah, não, ainda não. Já temos ainda a árvore da vida, isso. Aí Deus faz agora vestimentas de couro. Agora a pergunta não, só para ficar aqui entre parênteses, se não havia materialidade, onde Deus arrumou essa roupa de couro? Se tudo aquilo que ele criou está escrito nos 3 primeiros capítulos. Não se sabe, a Bíblia não explica onde havia esse couro, porque até então tudo é conceito, nada é material, passa a ser material daqui para frente. Isso pode ser que os pesquisadores falam sobre os homens sapiens e não sei o que. Pode ser. A Bíblia não diz que é e que não é. Que tinha e que não tinha. Pode haver. A Terra que nós existimos hoje, que nós vemos hoje, a Terra física, pode realmente haver bilhões e bilhões de anos antes de ser introduzido esses conceitos na materialidade. Pode. Pode sim, pode não. O que se sabe é que esse couro é o nosso corpo que temos hoje. Essa pele é o que nós temos hoje. E ela não foi criada nesses 3 primeiros capítulos. A Bíblia não explica por quê. Até mesmo porque eu acredito que não tenha nenhuma relevância em si. Deixa aí para os cientistas pesquisarem, né? Afinal, eles gostam de estudar, né? Mas não há essa clareza, dizendo na Bíblia que foi criado o corpo humano. Que Deus dá a sentença ao homem, é o Senhor, você vai voltar para o pó da terra, porque de lá você saiu, aí o seu espírito volta para mim, e o seu corpo volta para o pó da terra. A mulher ia ter filhos, né? Filhos, gravidez, a serpente ia ser a cabeça pisada, ela ia morder o calcanhar da mulher, e seriam inimigas as duas. Só aí traz
um estudo e um entendimento muito profundo sobre essa ocasião, mas não é o caso. Estamos estudando o simples, somente aquilo que é literal. E eu agradeço a você, a sua paciência por ter ficado comigo até aqui. Espero que tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Eu vejo você na semana que vem para a próxima aula, que também está interessantíssima. Já agradeço já desde já. Muito obrigado, fique bem, fique em paz e fique com Deus.